Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Laura e eu sou dermopigmentadora. E aí hoje vamos falar de um dos aspectos que para mim é um dos mais importantes da nossa área profissional. E se você tem interesse em iniciar nessa área profissional que é a da dermopigmentação, eu, Laura, acredito que é o primeiro curso que você deve fazer, mesmo antes de fazer um curso de design de sobrancelhas, que é o curso de biossegurança. Qual que é a importância da biossegurança? Qual que é o objetivo da biossegurança? O propósito maior da biossegurança é garantir que você, o seu cliente e o meio ambiente permaneçam íntegros durante o processo de atendimento, ou seja, não seja provocado, não tenha nenhum tipo de evento que possa prejudicar a você, a seu cliente ou ao meio ambiente, tá? Como assim? A você, por exemplo, são orientações, normas que têm que ser seguidas, como o uso obrigatório de EPI, e pensando em pandemia, nunca foi tão obrigatório como é agora, tanto para você quanto para o seu cliente. Para o seu cliente, o uso de material esterilizável, descartável, né? A questão mesmo da higiene, meio ambiente, o descarte, principalmente o descarte adequado dos instrumentos que você utiliza durante o procedimento, assim como a maneira correta de você higienizar, por exemplo, o seu ambiente de trabalho. Eu acho que o assunto biossegurança nunca teve tão na moda e tão importante como agora, nesse momento em que a gente está passando um momento de uma pandemia, né, pelo Covid-19. Então, quais são os riscos que nós corremos quando estamos atuando, quando você está lá na sua sala atendendo? O primeiro risco são os riscos de acidentes. Né? Acidente, como o nome já fala, é acidente, algo que não era previsível, é algo que aconteceu diante do inesperado. Então, os riscos de acidente, por exemplo, você se perfurar, você acabar, por exemplo, caindo, seu cliente ao descer da maca cair. Então, isso tudo tem a ver com riscos de acidente. Algum tipo de contaminação que você possa sofrer no seu ambiente de trabalho, riscos de acidente. Riscos ergonômicos, aí já está mais associado com a questão da postura, está associado com os músculos que são utilizados durante o seu atendimento, assim como a sua postura. Ou seja, se a maca ela está adequada para você realizar o atendimento, se a sua cadeira onde você senta para fazer o procedimento está adequado, se a forma como os objetos estão dispostos no seu ambiente de trabalho estão adequados. Então, isso tudo tem a ver com os riscos ergonômicos. Por quê? Porque se você começar a atender de forma inadequada, uma postura inadequada, sem o apoio adequado para os braços, enfim, você pode vir a ter o que antigamente era chamado de LEC, que é lesões por esforços repetitivos, e agora chama doenças doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que são doenças que podem acabar surgindo tanto na musculatura do seu corpo quanto nos ossos, devido principalmente a falta de ergonomia adequada no seu ambiente de trabalho. Então, esse é um risco que nós corremos. Outros riscos que corremos também são os riscos físicos, né? Que são no nosso ambiente de trabalho, talvez não tenha tanto, mas são temperaturas elevadas, tanto para mais quanto para menos, ruídos, vibrações, esse é um risco que a gente não tem tanto contato assim. Então, associados diretamente com qualquer forma de energia a que o profissional e o cliente possam estar expostos. Riscos químicos da mesma maneira. Riscos químicos são exposição a agentes ou substâncias químicas que possam penetrar no organismo através da pele e serem inalados ou ingeridos. Então, são produtos que possam vir a prejudicar, a contaminar, né, a você ou seu cliente, mas também não é muito a nossa área. E os riscos biológicos, esse sim é especificamente da nossa área. Por isso que é tão importante quando o cliente chega a anamnese. Porque é sua função você identificar, você questionar como está a saúde daquele cliente. Se ele, por exemplo, está com algum sintoma de gripe, pensando no momento da pandemia do Covid, se ele tem febre, se ele tem tosse, se ele tem algum tipo de doença adquirida que seja contagiosa. Por quê? Porque eu não vou atender o cliente, você vai atender da mesma maneira. Mas você tem que saber como está o quadro de saúde do cliente para você saber o que esperar daquele procedimento que você vai realizar, por exemplo, assim como se proteger, como você deve fazer com qualquer cliente, independente se ele tem alguma doença ou não. Por quê? Porque muitas vezes também o cliente não vai te falar o que ele tem.
E aí você corre o risco de acabar contraindo algum tipo de doença que poderia ser facilmente evitada utilizando, por exemplo, luvas descartáveis, tá bom? Então, os riscos biológicos, eles têm a ver com bactérias, fungos, vírus, parasitas, entre outros, né? E ele tem várias formas de ser transmitido, por exemplo, que a gente está conversando muito no momento, que é extremamente importante, eu quase não vejo pessoas da nossa área falando sobre a higienização das nossas mãos. Gente, a higienização das mãos nunca foi tão importante quanto agora, no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, primeira coisa, o que a gente aprende na minha experiência de hospital? O que a gente aprende em biossegurança? O que a gente aprende na questão mesmo de higienização, de evitar contaminação cruzada? Primeira coisa, vai iniciar o procedimento, vai atender um cliente, nada de adorno, nada de anel, nada de aliança, nada de relógio. Fazer a asepsia da mão não é passar um álcool rapidinho, não. É lavar as mãos durante 20 segundos no mínimo, tá bom? Como é que é feita essa lavagem das mãos? Lava a ponta dos dedos, na palma da mão, faz com a outra, lava o dedão. A gente muitas vezes esquece de lavar o dedão, lava o dedão, lava entre os dedos, lava o dorso, a palma da mão, isso tudo durante 20 segundos. Terminou, enxuga as mãos com papel toalha, tá? No momento em que estamos passando, não é adequado você ter no seu ambiente de trabalho toalha de tecido, porque você teria que trocar entre um cliente e o outro. Se você tem, beleza, que você possa trocar. Se não, papel toalha, que a pessoa já vai lá, faz, enxuga as mãos e joga fora. E depois disso ainda passar o álcool nas mãos e da mesma maneira fazer a esfregação. Não adianta passar e esperar secar. O álcool ele age também durante a esfregação. Então, os dois procedimentos. Uma coisa também que eu acho muito interessante e que eu não vejo muitas pessoas da nossa área falando ou ressaltando a importância é unhas curtas, tá? Porque principalmente neste momento que estamos passando de pandemia, a unha ela pode acumular vírus, bactéria ali de baixo, essas unhas grandes, alongadas, de difícil higienização, a não ser que você, por exemplo, pegue uma escovinha com sabão e vai esfregar debaixo das suas unhas todas as vezes entre uma cliente e outra. Do contrário, unhas curtas, tá? Bem curtinha, limpinha, para você não acabar sendo um transmissor, né, de algum tipo de vírus, bactéria ou fungo para o seu cliente, tá bom? Principalmente lembrando que no nosso caso a gente provoca pequenas lesões na pele do cliente. Então, higienização das mãos, vai começar a organizar a sua bancada, o seu ambiente de trabalho, as mãos já estão higienizadas de forma adequada e calçadas luvas, né? Um aliado que a gente tem muito bacana é o plástico filme, tá? O plástico filme, ele vem com a função principal de isolar a sua maca. Então, você cobre a maca toda, todos os instrumentos, pigmentos, tudo que você for utilizar, você isola também com plástico filme. Terminou o procedimento, tira tudo e descarta e joga fora. Quando a gente fala da questão da biossegurança associada com o ambiente, vem uma palavra extremamente chave que é proteção do meio ambiente, tá? Então, o que isso quer dizer? No Brasil, como no mundo, existem empresas que são especializadas em recolha de material contaminado ou material com objetos perfuro-cortantes. O que isso quer dizer? Você não pode sair do seu espaço carregando a sacolinha lá do Descarpac, a caixinha do Descarpac, para ir descartar isso em qualquer lugar ou descartar em outro lugar dando jeitinho, não. Por quê? Porque o risco de você se contaminar, lembra dos riscos de acidente? O risco, por exemplo, de você cair e acabar se contaminando com aquele material, o risco de você, sem ver, deixar cair alguma coisa no trajeto e contaminar o meio ambiente. Então, o procedimento nosso, ele tem um valor porque ele tem gastos, né? Este valor que você cobra pelo seu procedimento, nele já está incluso também esses gastos que você vai ter, por exemplo, com uma empresa que vai se deslocar até o seu espaço para fazer a recolha tanto do material contaminado quanto material composto de produtos perfuro-cortantes. Então, tenham cuidado, protejam a si, a seu cliente e protejam também o meio ambiente.